Nessa quinta-feira chega aos cinemas um filme de terror um pouco diferente, é um filme de super-heróis de terror, uma coisa nova no gênero quase, a gente viu poucas produções parecidas com essa, que é Brightburn, o Filho das Trevas. E se você já viu alguma coisa sobre esse filme, você sabe do que ele se trata. Ele é basicamente uma versão maligna de Superman, uma história pervertida da história de Superman, contando sobre uma família que adota uma criança pequena, que cai do céu e que começa a demonstrar superpoderes quando chega na sua adolescência. Produzida por James Gunn, essa produção vai te surpreender bastante porque é de uma imensa qualidade, tem uma pegada muito boa de quadrinhos e também de terror e consegue equilibrar muito bem esses dois aspectos em um filme que é extremamente curto, mas extremamente bem feito e extremamente pontual, sem precisar ficar exagerando na sua história ou na sua produção. E no Explicando de hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouco mais sobre as influências que ele tem na sua história e o que mais vocês precisam saber sobre esse filme antes de vocês assistirem ele no cinema, ou se vocês não forem assistir, se vocês quiserem saber mais sobre ele, eu vou contar um pouquinho mais também e tentar entender esses significados por trás de Brightburn, o Filho das Trevas. Se você assistiu os primeiros trailers, você já sabe do que esse filme se trata. Se você não assistiu ainda, eu vou te recomendar uma coisa. Não assista ele e pare de ver essa review na metade para voltar depois que você assistir, para você ter o máximo de surpresas possíveis. Por que eu digo isso? Porque o trailer revelou muito da história, é um daqueles famosos trailers que, se você prestar um pouco de atenção, você vai matar tudo que vai acontecer no filme basicamente, você vai saber exatamente como ele se encaminha. Não atrapalhou a minha experiência assistindo o filme, eu achei que mesmo assim o filme me satisfez completamente nos aspectos que ele aborda, na história que ele faz e nos personagens que ele apresenta, mas eu sei que vai tirar a graça de muita gente porque tem muita coisa ali que está spoileando a história. Como eu falei antes, é basicamente a história do Superman, ele é uma versão maligna do Superman que começa a causar tumulto na cidade em que ele vive. O nome dele é Brandon Breyer, ele é um garoto pequeno, um garoto de 12 anos, que começa a passar por umas mudanças estranhas na vida dele, como se estivesse entrando na puberdade finalmente, e começa a descobrir que ele não é exatamente aquilo que os pais dele dizem que ele é, apenas uma criança adotada por eles. É um filme de baixo orçamento, é um filme quase independente, que tem o nome do James Gunn por trás e que consegue dar um pouco mais de relevância para essa história, devido, claro, à grande boa vontade que James Gunn tem com os fãs de quadrinhos, porque ele é uma pessoa que sabe adaptar muito bem o material, sabe contar muito bem esse tipo de história. Mas esse filme não tem nada a ver com os filmes que ele fez até agora, e inclusive na parte de humor ele não tenta forçar muito a barra como os filmes do Guardiões da Galáxia, por exemplo, que costumam ser muito bem humorados, muito leves, e até mesmo Super, um outro filme de super-herói do James Gunn, que tem uma vibe meio humor negro. Esse aqui ele é mais focado na tensão mesmo. E ela é construída muito bem desde o começo, porque a gente tem tempo suficiente para começar a gostar desses personagens. A gente tem tempo suficiente para curtir eles, para entender os relacionamentos deles e para se preparar para o banho de sangue que vai vir em seguida, fazendo com que tu sinta por esses personagens que tu não queira que esse tipo de coisa aconteça com eles. Os dois atores principais, que é a Elizabeth Banks e o David Benman, estão muito bem, tem uma química muito boa entre os dois, e tu compra muito rapidamente essa ideia de que eles estavam desesperados atrás de um filho, que eles estavam buscando uma criança para tentar cuidar. E ao mesmo tempo, quando as coisas começam a se desenvolver e tu começa a ver a relação deles com a criança, tu vê que eles não são pais relapsos, eles são pais muito preocupados em fazer com que ele se sinta aceito pela família. Mas é muito interessante porque a ideia de Brightburn, e logo nos primeiros momentos a gente já começa a ver, não é alguém tentando salvar uma criança de um planeta que tá morrendo. Logo no começo a gente tem uma conversa na escola do Brandon, onde a professora comenta sobre quais são as diferenças entre, por exemplo, abelhas e vespas. E ele é muito inteligente, ele responde: não, as vespas, diferente das abelhas, costumam colocar seus filhos para serem criados em outras colmeias, e a partir de lá eles deixam as pessoas alimentarem ele até que a criança nasce, cresce e acaba causando toda a destruição dentro daquele ninho, dentro daquela colmeia. Quase um agente parasítico que tá ali se alimentando como se fosse filhote deles, mas na verdade é uma criatura completamente diferente. E é nesse momento que a gente começa a se dar conta que esse personagem talvez seja um filhote de vespa. Ele é alguém muito mais... A natureza dele é muito mais parecida com a da vespa. Tanto é que no momento que ele começa a desenhar o próprio uniforme, que ele começa a ter as visões e começa a se transformar no Brightburn, quando ele cria o próprio uniforme, o uniforme tem esse formato de inseto, esse formato de vespa.
Então ele meio que encarna essa ideia quando ele começa a assumir aquilo que ele é de verdade. E é muito engraçado que logo no começo a gente já tem esses paradoxos com a história do Clark Kent e do Superman em si. Quando a gente começa a ver que o nome dele é Brandon Breyer, tem quase aquele clichê do nome de super-herói, onde tu repete as iniciais do nome, ou repete o som inicial de cada nome. Peter Parker, por exemplo, Reed Richards, e assim por diante. Mas o que a gente começa a ver é que os paralelos param por aí e ele começa a se destrinchar para outro lado. Não, tem a nave que chega, que cai lá, a gente tem o mesmo tipo de encontro que os Kents tiveram quando encontraram o Clark, mas as similaridades param por aí e ele logo começa a mostrar que o pequeno Brandon Breyer, na verdade, é uma perversão completa de tudo aquilo que Superman representa. Ele não é só uma versão sombria, ele é a versão podre daquilo que o Clark poderia se tornar se esses alienígenas que enviaram ele pra Terra fossem hostis. E também ao mesmo tempo a gente começa a ver o que se passa na mente de um adolescente, a gente começa a ver o que está acontecendo na cabeça dele durante a puberdade, essas discrepâncias que ele começa a ver nas atitudes das pessoas, os desejos reprimidos que ele começa a ter, tudo isso começa a fomentar essa nova personalidade dele. E no começo a gente inclusive acha que é apenas uma personalidade, é apenas uma influência negativa que a nave está colocando nele, e a gente começa a ver que é muito mais do que isso. Mas antes que eu entre completamente em spoilers, vale a pena dizer, esse é um filme maravilhoso, com baixo orçamento, com efeitos especiais bons, inclusive para esse baixo orçamento, que você precisa conferir nos cinemas. Eu vou recomendar bastante ele aqui, porque é um filme muito bem feito, enxuto, tem apenas 1h30 e conta a sua história, não precisa ficar se enrolando mais do que isso. Então se era isso que você queria saber, vai em firme. E procura essas referências, procura fazer essa análise entre o Clark Kent, Superman, e também entre a própria obra do Lovecraft, que eu vou abordar um pouco mais agora na parte com spoilers. Então vamos para spoilers, mas confira esse filme nos cinemas se você não viu ainda, e se você está a fim de saber mais sobre ele, se você quer entender um pouco mais o que está acontecendo ali, essa é a hora. A gente tem rapidamente, logo após esse começo de desenvolvimento, a gente começa a ver o verdadeiro bright burn, né? Vamos dizer, o brilho que queima, que é o pulsante da nave, que é um pulso vermelho que fica piscando embaixo do celeiro e fica atraindo a atenção do Brandon para ele ir até lá e tentar descobrir o que está acontecendo com ele. E ele não só vê esse brilho, como esse brilho coloca vozes na cabeça dele. E nesse momento eu fiquei muito feliz porque o filme começou a dar uma girada que eu não estava esperando. Esse filme não é só um filme de super-heróis, ele é um filme sobre horror cósmico. Nós estamos falando de algo que é basicamente Lovecraft encontra Superman e a gente fusiona as duas ideias em uma só, coesa e bem feita. Tem muito de Lovecraft nessa história, as frases que ele começa a ouvir na cabeça dele, que começam a dizer em uma língua completamente desconhecida, uma língua morta, uma língua que parece algo profano, algo errado, algo podre, e essa voz começa a falar com ele na cabeça dele, dizendo pra ele repetindo as mesmas 3 palavras, que ele começa a tentar decifrar enquanto ele tá fazendo as coisas, enquanto ele está tentando viver e tentando entender o que está dizendo, o que essa frase está dizendo para ele, por que está mexendo tanto com ele, por que está fazendo com que ele se sinta com raiva das pessoas que estão ali, por que ele começa a agir de forma estranha quando ele começa a ver que ele é invulnerável, por que ele tem esses instintos, ele não consegue entender isso. Então a nave começa a influenciar a forma como ele vê as coisas. E a gente começa a ver que as atitudes dele começam a mudar. Ele era um garoto super de boas, super inteligente, que se dava bem com os pais, com os tios, mas as atitudes dele começam a piorar conforme as coisas, conforme o tempo vai passando e ele vai chegando mais perto de descobrir a verdade. E a gente tem um setup muito interessante logo no começo, que é ele brincando com a mãe dele de esconde-esconde, onde ela subia e ele subia de volta e os dois tentam se encontrar nesse esconde-esconde, e mais tarde isso vai pagar no terceiro ato, quando ele tá completamente maluco, querendo matar todo mundo, e eles começam a fazer o mesmo joguinho de esconde-esconde, só que dessa vez com a mãe dele desesperada tentando fugir dele. Um outro ponto que também reforça mais essa ideia de que tem uma coisa de universo Lovecraftiano nessa história, não é só um super-herói, só um alienígena, é algo mais, pode parecer muito mais um deus antigo ou alguma entidade cósmica, é no momento em que a gente vê pela primeira vez a nave. Ele tem problemas de sonambulismo, e num desses momentos de sonambulismo ele chega no local e abre o alçapão onde está a nave, que por algum motivo eles guardaram, e quando ele cai nesse buraco, depois de ser possuído e estava flutuando com aquela luz vermelha em torno dele,
nós vemos como é que é a nave, e a nave lembra muito um ovo de Alien que o J.R. Giger desenvolveu pro Alien original, que, querendo ou não, tem uma influência muito forte das histórias do Lovecraft também. E ela parece ela é um aparelho tecnológico de metal, feito de metal, mas ela parece muito mais um ovo que se abriu, algo meio biológico que cuspiu uma criatura pra fora. Parece um ovo de vespa, na verdade. Se a gente parar bem pra pensar, ele parece um óvulo de vespa que abriu ali, rompeu e deixou sua larva sair pra fora. E quando a tecnologia se torna mais biológica, isso lembra mais também dos contos, lembra um pouco de Nas Montanhas da Loucura, por exemplo, quando eles descobrem que os Elder Gods viviam naquele local, tinham tecnologia extremamente avançada, e tudo que isso influenciou, desde a chegada da humanidade, tudo que é descendente dos deuses antigos tem uma ideia de tecnologia com biologia mesclada, e é isso que a gente vê ali mais ou menos. E óbvio, até o capuz que ele usa tem essa ideia de uma criatura meio primal e não tão humana como a gente vê. Claro que isso são leituras que a gente faz porque a graça do filme é quando ele pisa fundo na loucura, quando ele pega esse personagem, essa criança, e torna ela um exemplo do mal, assim, um defensor do mal. As cenas de morte desse filme são maravilhosas, e eu acho que tem um pouco a ver com o filme, um dos primeiros filmes do James Gunn que ele fez, chamado Seres Rastejantes, que é um gore bem nojentão, assim, muito despretensioso. Esse filme consegue utilizar muito bem as mortes dele para fazer elas o mais grotescas e perturbadoras possível. Algumas delas tem no trailer, por exemplo, quando ele ataca a mãe de uma amiga, que ele era muito apaixonado, e a mãe dela começa a interferir no relacionamento dos dois, depois que ele quebra a mão da menina, e ele pega e quebra uma lâmpada e os cacos de vidro caem no olho dela, e é uma das cenas mais enervantes do cinema moderno de terror. É simplesmente nojento, vocês vão ficar constrangidos, vocês vão se sentir mal por dentro nesse momento, o olho dela vazado, tudo aquilo é muito forte, apesar de ser bastante efeito especial, não ser tanto maquiagem, mas ainda assim foi bem perturbador. E o destino dela também é muito estranho, porque no momento que a gente vê, quando ele começa a ficcionar pelas entranhas humanas, pelo corpo humano, e ele oferece ela como um sacrifício para a nave, que fica falando com ele no ouvido. A morte do tio dele é maravilhosa também, um momento onde a gente tem a mandíbula dele completamente destruída. É um efeito meio tosco assim, mas a ideia é muito perturbadora de ele ter quebrado tudo isso num acidente de carro. E o pai dele sendo morto com a visão de calor do Superman praticamente. E até o momento então em que a mãe dele também acaba morrendo no final. É muito bem feito e muito bem construído. E a gente tem toda essa ideia de que o que aconteceria se o Superman fosse um maluco, psicopata, filho da puta. E é basicamente isso que a história afunila. Ela vai assim, o que vai acontecer? O que realmente iria acontecer? A gente vê os pais tentando proteger ele, tentando dizer, não, mas a gente sabe que tem bondade dentro de ti. A mãe dele tentando defender ele quase até o último momento, achando que vai conseguir salvar ele, provocando a bondade, que é aquele clichê clássico desse tipo de filme, de não, mas olha, ele tem uma bondade no coração, dá pra salvar ele. E não, ele não tem bondade no coração, ele vai até o fim com as ideias dele, principalmente quando ele se sente traído pelos pais dele, que eram as únicas pessoas que ele confiava. Tu vê que ele não tem intenção de matar os pais, ele quer proteger os pais dele da verdade, de aquilo que tá acontecendo, porque mesmo que eles não sejam os verdadeiros pais dele, ele ainda nutre algum tipo de... ele tem algum empecilho neles, ele vê neles um empecilho, ele ama eles ainda, apesar de tudo. E ele tenta proteger eles, assim como ele tentou proteger a menina que ele amava no começo. É mais ou menos uma relação que eles fazem, assim. No caso, ela não se meteu mais na história dele e ele deixou ela viver, mas os pais acabaram pagando o preço quando eles tentaram acabar com ele. E é muito interessante porque eles não tentam pegar leve por ele ser uma criança. Eles mostram que ele é uma pessoa sem coração, uma pessoa desalmada, uma criatura que não é humana, que não tem essa ideia, esse sentimento de humanidade. Ele é um psicopata mesmo. Então é legal ver quando ele olha pro pai dele, se sente traído porque o pai dele tentou matar ele, e ele não tem perdão também pro pai dele, mata o pai dele, vai atacar a mãe dele, e no último momento, a mãe dele, sabendo que a nave é a única coisa que consegue ferir o menino, porque no momento em que ele descobriu a nave, ele acabou se cortando pela primeira vez na vida, ela decide pegar a lâmina e tenta fazer
aquele velha ideia de não, eu vou aqui vir dar um abraço, filhinho, e quando ela vai esfaquear ele consegue descobrir que ela tá... Ele consegue impedir que ela mate ele, e aí ele leva ela pro céu e deixa ela cair até morrer. E nesse meio tempo a gente tem as autoridades enfrentando ele e ele mostrando que não tem como parar, ele é basicamente imparável. E o mais interessante é que as únicas pessoas que sabiam do segredo dele, que era o pai e a mãe era a única que sabia como deter ele, eles simplesmente foram tirados completamente da história. E no momento em que o filme se encerra e dá a entender que ele está se tornando uma criatura cada vez mais poderosa, mais perigosa e destruindo coisas em toda a sua cidade e pelo mundo, a gente começa a ver que os planos dele são realmente destroçar toda a humanidade e que ninguém sabe nem quem ele é, nem como deter ele, o que é muito interessante, porque a gente cria essa ideia de que nós podemos continuar essa história, a gente pode continuar contando essa história e a gente tem muito material para trabalhar em cima disso. Achei que foi muito bom porque encerrar ali uma história tão interessante, com uma morte tão besta e tão clichê como todas as outras, seria um grande desperdício e eles tiveram um pouquinho de coragem de pisar o pé no acelerador e tocar contra o muro essa história, assim, pra realmente fazer todo mundo sair mal do cinema. E o mais interessante é que entre os créditos do filme, o filme não tem cena pós-créditos, mas ele tem cena entre os créditos, a gente começa a ver a repercussão do que está acontecendo, como é que ele está se mostrando pro mundo. Ele ganha o apelido de Brightburn por causa da cidade, onde ele estava destruindo as coisas, mas ao mesmo tempo começa a surgir relatos de outras criaturas e a gente começa a ver que na verdade a ideia deles era realmente criar uma Liga da Justiça das Trevas, onde a gente vai ter basicamente só seres que estão fazendo coisas horríveis, que vieram pro mundo, que tem poderes especiais, mas que em vez de seguirem o caminho do heroísmo, acabaram caindo pro caminho da vilania. Um mundo onde o Aquaman destrói barcos de pesca, onde tem uma bruxa maluca enforcando as pessoas, e outros dois personagens que eles acabaram não falando, mas que também estão fazendo algumas coisas pelo mundo, e que eu vou ter que ver de novo o filme porque eu não consegui ver as imagens direito pra saber quem são esses outros. Mas eles estabeleceram um universo de terror, de super-heróis de terror, que eu tô muito curioso pra conhecer, que eu queria muito mais conhecer do que os filmes de super-herói que a gente vê atualmente. Seria quase como um DCU do mal, assim. Então eu tô muito curioso, gostei muito da ideia que eles tiveram e de montar, e de só dar uma palhinha daquilo que eles têm em mente, ou daquilo que eles gostariam de fazer, ou daquilo que eles só deram um teaser no final do filme pra essa história, porque realmente é um filme que é muito interessante, é muito gostoso, extremamente bem contado, um roteiro muito enxuto, sabe? Boas atuações. O filme é curtinho, tem 1h30, cara. Quando é que a gente vê um filme de 1h30 hoje em dia que consegue contar sua história e sair fora antes de enrolar demais? Então ele conseguiu fazer muito bem. É um excelente filme de terror, é um excelente filme de super-heróis e estabelece um universo muito coeso, muito interessante em pouco tempo. Recomendo novamente, se vocês ainda não assistiram, se vocês já assistiram, o que vocês acharam do filme, contem aqui nos comentários, se inscrevam no canal e vão assistir, falem para outras pessoas de Brightburn. Esse filme merece ser conhecido pelas pessoas realmente, e num final de semana a gente tem Aladdin estreando, eu acho que essa é uma opção bem melhor e bem mais cabreira também pra assistir, bem mais enxutinho, bem mais cabreira pra assistir. Tá certo? Não se esqueça de passar também no nosso grupo do Facebook, a gente tá sempre interagindo com vocês lá. Segue a gente no Twitter, segue a gente, tem nossos perfis pessoais e o perfil do canal também. E no Instagram a gente se vê por lá e comenta sobre filmes e muito mais. Até a próxima!